E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Devanir aqui, tá? E hoje a gente vai tentar fazer aí a implementação referente ao Street Fighter. O que acontece, pessoal? É super legal a gente jogar, só que também é bem interessante a gente desenvolver o nosso próprio jogo. Claro que o Street Fighter não é nenhuma grande novidade, né? Porém, o que acontece? A forma que a gente vai trabalhar aqui, a gente possibilita tanto a gente trabalhar com dois players, duas pessoas jogando ao mesmo tempo, ou simplesmente a gente implementar um Arduino, por exemplo, se a pessoa não tiver com quem jogar. Pessoal, no caso aqui, o que acontece? Eu estou dentro do site do Scratch, tá? É scratch.mit.edu, tá? Eu não tenho muito o que falar, é muito fácil, tá? A gente entrou aí no site, você pode escolher a questão do idioma, esse globo terrestre aqui, tá? Pode aí baixar algum arquivo, carregar arquivo do seu computador, enfim. Não tem muito segredo. Isso aqui é um programa padrão referente a qualquer outro, né? O que acontece aqui, pessoal? Logo de cara a gente tem um ator aqui. Esse ator não é interessante pra gente, então a gente vai fazer a exclusão desse ator, tá? Outra informação interessante, pessoal, é que hoje a gente vai estar desenvolvendo a parte do cenário. Eu vou dividir em vários vídeos para que a gente possa estar trabalhando de maneira individual, com calma e para ficar bem legal. Um jogo ele só é interessante por causa da ambientação. Se não tiver uma ambientação legal, o jogo se torna inviável, tá? Então vamos lá. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês um link para download dos arquivos, onde eu até coloquei também um PDF, colocando passo a passo aí referente à programação, certo? Pessoal, antes de mais nada, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal, tá? Porque isso é interessante para todos. Interessante para o pessoal já programa, o pessoal que nunca programou, tá? Isso para todas as idades, tá? Se a pessoa conseguir ler e escrever, já dá para começar a programar. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no caso é fazer a importação referente ao cenário, os arquivos do cenário. Então, qual é a coisa que a gente precisa aqui? Primeira coisa, a gente precisa de um background, um fundo, certo? Dentro da pastinha de vocês, eu coloquei dois arquivos, duas imagens, e a gente vai fazer a permuta, a mutação referente aos arquivos, certo? Antes de mais nada, então, vamos então carregar no nosso cenário. Então aqui, ó, eu tenho aqui a opçãozinha carregar cenário, tá? Olha lá, pessoal, eu estou dentro aqui do meu diretório. Eu vou abrir os arquivos, são dois arquivos, eu posso selecionar os dois, certo? Eu estou fazendo no Linux, mas é a mesma forma no Windows, não muda nada. Faço a seleção dos dois arquivos e do abrir. Certo? Então aqui eu vou ter Stage, Stage File. Né? Então esse aqui, esse primeiro cenário aqui, eu excluo. Pronto. Não sei se vocês notaram, mas tem uma movimentação de água ali, que é bem aparente, né? E é isso que vai dar toda a diferença depois da nossa implementação, certo? Então agora, o que a gente pode fazer logo de cara? Vamos fazer a implementação do cenário, a movimentação desse cenário, a troca desses dois estágios aqui, certo? Então para isso, a gente está na guia cenários, a gente tem que vir para a guia código. Aqui, ó, primeira coisa, a gente tem os botões de eventos, que seria nada mais nada menos a forma que ele vai se comportar, a partir de quando ele vai se comportar. Então, o nosso botão Start, aqui nesse caso, é a bandeira verde, certo? Então, eu vou colocar aqui, quando a bandeira verde for clicada, eu vou ter uma troca referente ao cenário, no caso, as fantasias do cenário, constante. Então, eu vou colocar isso dentro do repetir para sempre. Como eu tenho uma troca de cenário e essa troca de cenário são só dois estágios, então eu posso simplesmente tirar desse e ir para outro estágio. Né? Então, aqui em aparência, eu tenho aqui próximo cenário. Então, o que acontece? Ele vai ficar trocando de um para o outro. Né?
em cenários e vai ficar trocando desse para esse constantemente. O que acontece? Como essa troca é muito rápida, a gente vai ter que ter um tempo de espera entre essa troca de um para o outro. Então, aqui no controle, eu vou adicionar um tempo de espera. O tempo de espera em segundos é muito longo, 1 segundo. Tá? Olha só, 1 segundo é muita coisa. Demora muito para fazer essa troca, né? Então, o que a gente vai fazer é adicionar um tempo menor. A gente vai adicionar 200 milissegundos. Como é que eu faço isso? E eu vou colocar, então, um valor de 0,2. Agora, a hora que eu agora, a hora que eu clicar na bandeira verde, olha só. Está movimentando. Bem legal. Certo? Esse tempo de espera entre a troca de cenários aqui, vocês decidem. No caso, eu coloquei 0,2 para ter essa dinâmica aí, certo? O próximo passo a ser feito é colocar o fundo, a música de fundo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou criar um outro evento a partir da bandeira verde, quando a bandeira verde for clicada, tá? Também vou ter uma repetição constante, certo? Dentro dessa repetição constante, o que acontece? Eu vou adicionar o som. Então, aqui na guia som, você dá um clique aqui, tem esse saltar. Esse saltar não interfere em nada. Portanto, se eu clicar aqui, olha o som que faz. Não é isso para a gente não é interessante. Interessante a gente adicionar a música. Então, vou tirar daqui. Aqui na parte de baixo eu tenho um botãozinho. Esse botãozinho vai funcionar da mesma forma que a gente adicionou o cenário lá, carregar de som. Aqui eu vou adicionar o ponto MP3. Está importando. Excelente. Depois de importado, a gente vai voltar na guia código. E a gente tem aqui, ó, som. E dentro de som, eu tenho duas coisas legais. Eu tenho toque o som, o nome do arquivo até o fim e simplesmente toque o som. Qual a diferença deles? É que aqui esse som pode ser interrompido a qualquer momento e o de cima não. Enquanto ele não terminar de reproduzir isso aqui, nada vai interromper. No caso, ele vai meio que travar a programação até terminar isso aqui. Então é por isso, exatamente por isso, que eu coloquei em evento separado. Tá? Porque senão, olha só o que acontece. Se eu colocar aqui, eu vou clicar na bandeira verde. Ele começa a tocar, só que ao mesmo tempo para de animar. Por quê? Ele vai tocar até terminar isso aqui. Terminou isso aqui, aí teoricamente ele iria para as linhas de baixo, certo? Só que ele vai ficar preso na música. Então não seria interessante. Então, para contornar essa situação, o que a gente faz? A gente coloca em evento separado. Então aqui ele vai continuar trocando, só que ao mesmo tempo ele vai ficar tocando a música. Olha só. Certo? Agora, o próximo passo é a gente colocar aquele barquinho que tem na parte da frente do estágio. Aquele barquinho é um ator, certo? Então a gente vai ter que adicionar um ator. Também vai estar lá na pastinha. Então aqui eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó. Na parte do gatinho, a gente tem aqui, ó, selecionar um ator, certo? Vou vir aqui, enviar ator. E vou selecionar o ator 1. Certo? Aqui eu tenho o ator 1, já está posicionado.
Mas a gente precisa garantir que ele mantenha essa posição, certo? Senão ele pode andar para cima ou andar para baixo, e não é o que a gente quer, certo? A gente quer que ele mantenha essa posição aqui. Esse ator também tem uma movimentação, ele tem uma troca. Então, se vocês virem aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês, as fantasias do ator, a gente tem aqui uma troca de fantasia. Ó. Tá vendo? Então tem uma movimentação. Então a gente precisa que isso aconteça, que essa movimentação aconteça, tá? Eu tenho aqui um posicionamento referente às minhas coordenadas. Tá? Isso aqui lembra muito o plano cartesiano. O pessoal que é um pouco mais velho vai lembrar disso. O plano cartesiano, como ele funciona? Eu consigo me posicionar através de dois eixos, tá? Se eu andar para a direita, então eu estou andando com um valor positivo analisando o eixo X. Se eu andar para a esquerda, eu vou estar andando com valores negativos analisando o eixo X também. Se eu subir analisando o eixo Y, eu vou estar colocando valores positivos. Se eu descer, eu vou estar colocando valores negativos, certo? Sabendo disso, a gente vai travar ele na posição atual. Esses valores aqui são um pouco relevantes, né, dependendo da posição. Eu vou fazer exatamente igual está o PDF. Então aqui, vou fazer essa alteração aqui. Está menos 4, vou mudar para menos 3. Vai ficar um pouquinho mais para baixo, certo? Eu estou descendo os valores, colocando valores negativos, tá? Feita essa correção, eu também vou ter a movimentação a partir do momento que eu clicar na bandeira verde. Então aqui, quando eu clicar na bandeira verde, eu vou ter que manter a minha posição atual. Então eu vou vir aqui em movimentos. Eu vou ter aqui, ó, vá para X, tem a coordenada X, e Y, o valor da coordenada Y. Após isso, essa movimentação aqui do cenário vai ser constante também, tá? Então aqui eu vou ter um outro controle de repetição contínua, no caso eu vou repetir para sempre. Nessa repetição contínua, eu vou ter aqui a troca. Então aqui em aparência, eu vou ter aqui, ó, próxima fantasia, vou colocar ele aqui. Dentro dessa troca de fantasia, também é muito rápido, então vou colocar aqui também um tempo de espera de 0,2 segundos. Tá? 2. Pronto, agora melhorou. Olha lá. E a última coisa que eu quero fazer, eu quero dar uma movimentação referente ao barco, tá? Como se ele estivesse na água, o barco tem movimentação, certo? Então vamos lá. Eu vou montar a mesma estrutura para caso eu for clicar na bandeira verde. Então aqui vou ter mais uma estrutura. Ó, eu simplesmente vou fazer o quê? A movimentação do barco na água vai ser basicamente para baixo e para cima. Então eu vou adicionar um valor à coordenada Y e retirar esse valor logo em seguida da coordenada Y, certo? Então vamos lá. Então, primeiro passo, vou colocar ele para cima. Então vou adicionar valores. A coordenada Y. Como a movimentação é algo mais suave, então não pode ser um distanciamento muito longo. Então, eu vou simplesmente falar para ele subir 2 pontos aqui. Tá? Então, aqui eu coloco o valor 2. Vou colocar aqui. Para que ele possa descer de volta, o que acontece? Eu vou ter que ter mais um tempo de espera para que a gente possa verificar que ele subiu. Para a gente ter essa sensação que ele realmente subiu. Porque caso contrário, ó, eu vou colocar, vou adicionar 2 para cima, ele vai subir. E vou colocar, duplicar, vou colocar 2 para baixo aqui, no caso, vou colocar valor negativo, certo? Então aqui, vou colocar ele aqui. Vou dar um play aqui de novo para ele fazer a correção para mim. Ele parou, ele está parado. Então para mim
conseguir enxergar. Ele está trocando, ele vai ter que adicionar 2, ter um tempo de pausa para a gente poder conseguir enxergar isso e depois adicionar menos 2, tá? Então vamos lá. Vou colocar um tempo de pausa só depois que ele sobe. Então aqui eu vou colocar um tempo de 0,8 segundos, ou dá 800 milissegundos. Tá? Então entre os dois aqui. Então eu vou dar um play para a gente poder ver como fica. Certo? Tudo isso aqui, pessoal, é mutável. Tudo isso aqui dá para ser readaptado à necessidade de vocês, certo? Bom, pessoal, essa é a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham que deve ser melhorado ou não, tá? E espero vocês no próximo vídeo.